A Rússia ainda está ganhando bilhões de dólares por ano com seu gás. Isso não deveria estar acontecendo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o Ocidente impôs sanções para atingir o setor de combustíveis fósseis do país. Essas sanções causaram algum dano, mas está longe de ser suficiente. Entra a Ucrânia. Enquanto o Ocidente fala, a Ucrânia agiu. Ela fez isso em poucas horas. O que as sanções ocidentais levaram anos para conseguir. Um ataque devastador aos gasodutos russos cortou uma das principais linhas de guerra de Vladimir Putin. Em 4 de agosto, o Defense Mirror noticiou uma série de explosões que interromperam completamente o fluxo de gás pelo gasoduto central Asia Center. Esse gasoduto, que se estende pela Rússia até muitos de seus territórios da Ásia Central e transporta gás do Turcomenistão para o norte, em direção à Rússia, em vez de ir diretamente para a China, foi atingido na região de Volgogrado, na Rússia. Segundo o Defense Mirror, as explosões ocorreram 2 dias antes da reportagem e foram tão fortes que destruíram totalmente um trecho do gasoduto vital. Serviços de emergência e a polícia foram acionados, mas não havia nada que pudessem fazer. Segundo o Defense Mirror, o gasoduto foi desligado por tempo indeterminado após novo ataque da Ucrânia. O Kiev Post também noticiou o ataque, observando que ocorreu perto da vila de Dynamaskoye, que fica no distrito de Nekaevsk, em Volgogrado. O ataque foi o ponto alto de várias investidas ucranianas no fim de semana anterior, todas contra a infraestrutura de petróleo e defesa da Rússia. Segundo o veículo de comunicação, todas foram feitas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, HUR, e forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. O ataque ao oleoduto central Asia Center foi o auge, a conclusão gloriosa de um fim de semana de ataques que abalaram o setor energético da Rússia. E rapaz, isso teve impacto. Em sua reportagem sobre o ataque ucraniano ao oleoduto, a Euromaidan Press repetiu a afirmação de que todo o oleoduto teve que ser desligado. Sem mais gás fluindo, isso criou grandes problemas dentro da Rússia, como explicou. Esse ataque estratégico, confirmado pela principal diretoria de inteligência da Ucrânia, não apenas interrompeu o trânsito de gás, mas também afetou diretamente o fornecimento de energia para várias instalações industriais militares importantes em toda a Rússia, dependentes de usinas de energia que recebem todo o seu gás desse gasoduto. O objetivo do ataque da Ucrânia fica mais claro. À primeira vista, atingir um gasoduto tão massivo significa que a Ucrânia consegue impedir que a Rússia envie seu gás para clientes em toda a Ásia Central, com parte desse gás chegando posteriormente à China por meio de outros gasodutos. Isso já é algo enorme por si só, e esse ponto será explorado mais a fundo mais adiante no vídeo. No entanto, o fato subestimado é que a Ucrânia desferiu vários golpes contra a Rússia em 2 de agosto. Um oleoduto foi derrubado, assim como várias instalações militares da Rússia, que dependem de fornecimento contínuo de gás para funcionar. Sem gás, essas fábricas deixam de produzir equipamentos militares russos. Ainda não se sabe quando a Rússia conseguirá reativar seu oleoduto. A Euromaidan Press diz que entre as instalações afetadas estava a fábrica de construção de máquinas Demikovsky. Essa fábrica é uma das maiores fabricantes de veículos ferroviários da Rússia e está em funcionamento desde maio de 1935. O transporte ferroviário é fundamental para o esforço de guerra da Rússia. A maior parte dos equipamentos do país é transportada pelas 75.800 milhas de ferrovias que se estendem por toda a Mansinté, a nação e até a Ucrânia. A dependência da Rússia pelo transporte ferroviário é tão grande que a Ucrânia começou até a atacar os vagões blindados que Putin está usando para manter suas tropas abastecidas na linha de frente. Saiba mais sobre esses ataques em nosso vídeo recente. Mas ao destruir o oleoduto do centro da Ásia Central, a Ucrânia acabou de dar um golpe enorme. Isso vai impedir a Rússia de construir mais veículos ferroviários para substituir aqueles que está perdendo para os ataques ucranianos. Além dessa instalação, o ataque ucraniano ao oleoduto também impactou a corporação de aeronaves Mikoyan Gurevich da Rússia. Essa empresa não precisa de apresentação.
Ela está por trás da criação dos caças Mikoyan Gurevich, que a Rússia está usando para lançar mísseis e bombas planadoras contra a Ucrânia. A Magnum K, fábrica de munições, também perdeu seu fornecimento essencial de gás, marcando um quadruplo para a Ucrânia. Boom! O gás russo foi cortado. Os veículos ferroviários russos não estão sendo construídos. A corporação de aeronaves Mikoyan Gurevich não pode construir ou restaurar aeronaves. A munição que era produzida na Rússia para os soldados na linha de frente não está mais sendo fabricada. Tudo isso mostra por que o oleoduto do centro da Ásia é tão importante para o esforço de guerra da Rússia. Mas vai muito além disso. A China já foi mencionada várias vezes ao longo deste vídeo. Tecnicamente, o oleoduto do centro da Ásia não chega até a China. Como o nome indica, ele liga a Rússia a países da Ásia Central com os quais tem relação comercial de gás. Uzbequistão, Cazaquistão e Turcomenistão estão entre esses países, e todos os três dependem do oleoduto. A Ucrânia suspendeu o envio de gás para o norte, rumo à Rússia. Embora o gasoduto central Asia Center não se conecte diretamente à China, o gasoduto central Ásia-China se conecta. Esse gasoduto de 1.139 milhas vai do Turcomenistão até Xinjiang, com alguns ramais que entram no Uzbequistão e no Cazaquistão. Esses gasodutos estão fornecendo à China um suprimento constante de gás vindo da Rússia e dos estados da Ásia Central que estão sob sua influência. Está claro o rumo disso. A China pode não estar recebendo gás diretamente do gasoduto que a Ucrânia fechou em 2 de agosto. No entanto, grande parte do gás que passa por esse gasoduto acaba indo para os países da Ásia Central. Não é difícil presumir isso. Grande parte desse gás é enviada pelo gasoduto central Asia Center, permitindo que Rússia e países da Ásia Central forneçam gás à China. É tudo uma enorme rede. Agora, em breve, vamos analisar mais profundamente a política em torno dessa rede. E é uma rede que a Rússia tem usado com grande eficácia para aumentar sua influência geopolítica sobre toda a Ásia. Quando se trata da Ásia Central, o gasoduto central Asia Center serve a um duplo propósito. Ele permite que a Rússia exerça influência sobre os outros 3 países ligados ao gasoduto. Os 3 dependem, ao menos em parte, da renda das compras de gás feitas pela Rússia. A Rússia sabe disso e sabe que pode tirar todo esse dinheiro se precisar fazer com que qualquer um desses 3 países volte a se alinhar. Não é provável que ela faça isso. Como aponta a Euromaidan Press, o gasoduto central Asia Center também canaliza gás para a Rússia conforme ela precisa, permitindo abastecer o setor industrial que a Ucrânia acabou de fechar. Fontes asiáticas do Centro de Estudos do Leste Europeu da OSW analisaram, em outubro de 2023, a tentativa da Rússia de aumentar a dependência dos estados da Ásia Central do gás russo. Diz que vários dos países conectados ao gasoduto central Asia Center querem colocar as mãos em todo o gás russo que conseguirem. Assim, eles podem criar seus próprios campos de gás, o que é ótimo para a Rússia. Isso indica que a Rússia pode influenciar o desenvolvimento dos campos de gás no Cazaquistão e Uzbequistão. Sem a Rússia, esses países não atingem seu potencial. Com ela, podem se enriquecer. É verdade que a dependência que a Rússia conseguiu criar entre essas nações até agora é limitada, aponta o SW. Mas isso é um possível passo inicial para a criação do que o veículo chama de União do Gás. Isso vai expandir a já considerável influência da Rússia dentro dos territórios da Ásia Central. Então, voltando à conexão mencionada anteriormente com a China e as tentativas da Rússia de ganhar influência através do gás em Pequim. Segundo o South China Morning Post, o gasoduto Ásia Central China, avaliado em 73 bilhões de dólares americanos, permite à China importar 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano do Turcomenistão. Outra linha ligada a essa artéria principal de gás está em construção, permitindo que a China compre mais 15 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Grande parte desse gás vem dos próprios suprimentos do Turcomenistão. Especialistas estimam que o país possui reservas de gás que variam entre 50 e 400 trilhões de pés cúbicos. A China
É o único grande cliente do Turcomenistão para o seu gás. Então, o que isso tem a ver com a Rússia? A IntelliNews explicou em um artigo de maio de 2024. Ela observa que o Turcomenistão só recentemente começou a aproveitar suas vastas reservas de gás. E só consegue fazer isso quando um país investe pesado na construção de um gasoduto que o ligue ao Turcomenistão. A China fez isso e a Rússia não gostou. Disputas de preços entre a Rússia e o Turcomenistão levaram a Rússia a cortar suas exportações e importações em vários momentos nas últimas décadas. A partir de 2024, a Rússia tem tentado tirar o Turcomenistão do jogo do gás, usando o Cazaquistão como um canal para o gás que envia ao Uzbequistão, em vez de fazer a entrega direta para a China. Doran Abayev, que era o embaixador do Cazaquistão na Rússia, na época do artigo da IntelliNews, destacou que o plano já estava em andamento. Serão fornecidos 35 bilhões de metros cúbicos de gás à China, disse ele. A maior parte desse gás não é produzida pelo Uzbequistão. Ele vem da Rússia. Chega ao Uzbequistão pelo gasoduto Central Asia Center antes de ser vendido pela linha Central Ásia-China. O que está acontecendo com o gasoduto Central Ásia-China é uma bagunça complicada de política interna e jogos de poder russos. No fim, tudo se resume ao gasoduto destruído pela Ucrânia em 2 de agosto. Com o gasoduto inativo, a Rússia não pode enviar gás ao Uzbequistão. Sem esse gás, Rússia e Uzbequistão não conseguem prosseguir juntos tentando tirar o Turcomenistão da liderança no gasoduto Ásia Central-China. Sem campanha, não há pressão. E a China seguirá comprando do Turcomenistão, não de um intermediário russo. A influência da Rússia sobre a China enfraquece. E o gasoduto Central Asia Center é essencial para isso. É uma ferramenta importante para manter as redes de energia da Rússia e dos países da Ásia Central interligadas e interdependentes, destaca a Euromaidan Press. Tudo se resume à influência. E a Rússia perdeu grande parte dela após o principal gasoduto que atende à Ásia Central ser desativado. A Ucrânia enviou uma mensagem com seu ataque em 2 de agosto. Isso mostrou a Putin que não são apenas refinarias de petróleo e instalações militares dedicadas que estão em seu radar. Agora, os gasodutos estão na pauta. O assustador para a Rússia é que esses gasodutos são alvos bem mais fáceis do que o que a Ucrânia já mostrou conseguir atingir com seus ataques profundos nos últimos anos. Os gasodutos são alvos enormes. Eles precisam ser assim por sua própria natureza. Estendendo-se por centenas, se não milhares de quilômetros, esses gasodutos são incrivelmente difíceis de defender porque muitas vezes atravessam terrenos remotos que os deixam expostos. Defesas aéreas podem ser instaladas em pontos críticos dos gasodutos, mas nenhum país tem suficiente para proteger todo o trajeto. Esse é especialmente o caso da Rússia, que já perdeu 1.205 unidades de guerra antiaérea na guerra da Ucrânia, e ficou tão desesperada que está retirando unidades S-300 e S-400 da Ásia, substituindo-as por iscas que não servem para nada. De acordo com a mídia United 24, isso não é exatamente uma grande revelação. A vulnerabilidade dos gasodutos é conhecida há décadas. Lá em 2003, o então diretor do Programa de Energia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Robert Ebel, destacou o problema para o Los Angeles Times. Gasodutos são alvos muito fáceis, disse Ebel. Eles são fáceis de atacar. Não é preciso ser um gênio para perceber onde você pode causar mais danos, tanto físicos quanto psicológicos, com o mínimo de esforço e a menor chance de ser pego. Ele estava falando sobre a situação no Oriente Médio naquela época. Não mudou muita coisa nesses 22 anos desde então, e a Ucrânia acabou de perceber isso. O centro da Ásia Central é a própria definição de alvo fácil, considerando os desafios da defesa aérea da Rússia. Agora que a Ucrânia mostrou que pode atacar o oleoduto, é provável que mais ataques ocorram nos próximos meses. Tudo feito para eliminar o gás russo. Tudo isso ocorre enquanto a Rússia tenta se afastar da Europa e buscar clientes para o gás na Ásia. A Warwick Business School, no Reino Unido, afirma que em 31 de dezembro de 2024 expirou o contrato da Rússia para o trânsito de seu gás pela Ucrânia, e a Ucrânia nem sequer considerou uma renovação.
Essa expiração ocorreu alguns meses antes de a União Europeia implementar a proibição da prática de reexportação do gás russo para terceiros países. Essa proibição representou 20% do gás natural liquefeito que a Rússia exportava para a União Europeia, mostrando que a Europa vem fechando lentamente as portas para o gás russo. Essas medidas, em 2025, fazem a Rússia depender ainda mais do gasoduto central Asia Center. A Ucrânia sabe disso e escolheu fechar o gasoduto no momento certo para causar sérios problemas à Rússia. Espere um segundo, Europa. Para proibir exportações de gás russo a terceiros, a Europa precisaria importar esse gás antes. Mas a Europa não integra o Ocidente coletivo que impôs sanções? Sim. Isso nos leva ao ponto mencionado no início do vídeo. O ataque ucraniano ao oleoduto, em 2 de agosto, afetou mais do que só a máquina de guerra industrial de Putin ou suas tentativas de influência na Ásia Central e China. Também é um ataque que já se mostrou tão eficaz quanto, ou até mais, que as sanções do Ocidente à Rússia após a invasão da Ucrânia. Essas sanções deveriam ter cortado as fontes de gás de Putin muito antes de a Ucrânia tomar a situação em suas próprias mãos. Essas sanções incluem Estados Unidos da América e Reino Unido proibindo a importação de petróleo e gás russos, segundo a British Broadcasting Corporation em fevereiro de 2024. Perceba que a União Europeia não faz parte dessas sanções. Ela proibiu o petróleo transportado por via marítima como parte de suas sanções. Mas durante vários anos da guerra na Ucrânia, a União Europeia não conseguiu sancionar o gás russo em um nível que pudesse realmente ter impacto sobre a Rússia. Aliás, agora está em vigor uma proibição gradual da União Europeia sobre o gás natural liquefeito da Rússia, assim como uma proibição de futuros investimentos de países da União Europeia no gás natural liquefeito russo. Mas a União Europeia só começou a tomar esse rumo em 2025, o que é o grande problema. A Rússia tem faturado bilhões com a União Europeia, anulando completamente os efeitos das sanções nesse processo. O Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo informou, em abril de 2025, que em 2024 as importações de gás russo pela União Europeia superaram o valor da ajuda financeira enviada à Ucrânia no mesmo ano. Os números não mentem. A União Europeia enviou 2 bilhões 173 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia em 2024. No mesmo ano, gastou 2.545 milhões de dólares em gás russo. Isso pode ter reduzido em 6% a receita de gás da Rússia, vinda da União Europeia em relação ao ano anterior, mas o dinheiro continuava entrando nos cofres russos. De que servem as sanções em uma situação dessas? Além disso, a queda nos gastos da União Europeia com gás russo não foi por comprar menos, mas sim porque estava adquirindo mais. A Ember Energy diz que as importações de gás russo pela União Europeia, na verdade, aumentaram 18% em 2024. Ou seja, a União Europeia estava recebendo mais gás russo por menos dinheiro do que em 2023. Uma mente cínica pensaria que a União Europeia aproveitou as sanções que limitaram a Rússia de cobrar caro pelo gás. No entanto, a realidade é, e sempre foi, que a União Europeia é tão dependente do gás russo. É preciso anos para que membros do bloco se desvinculem e o processo já está em andamento. Como já mencionado, a União Europeia tem um plano para eliminar gradualmente novos contratos de gás russo até 2028. Mas, novamente, isso ainda vai levar alguns anos. A Ucrânia fez em um dia o que sanções ocidentais não conseguiram em mais de 3 anos e meio de guerra. E não conseguirão até 2028. As sanções do Ocidente fracassaram, mas não totalmente. As sanções afetaram a economia russa. O problema é que o Ocidente não conseguiu superar sua abordagem de muito pouco, muito tarde. Essa é a opinião da jornalista da Bloomberg, Stephanie Baker, que publicou um livro em 2024 intitulado Punindo Putin, por dentro da guerra econômica global para derrubar a Rússia. Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias, Baker destaca que oligarcas russos repetidamente driblaram as sanções impostas.
Desde que a Rússia iniciou sua breve guerra com a Geórgia em 2008, a má aplicação das sanções e o fato de elas só serem implementadas depois que o estrago já foi feito têm sido problemas há quase 2 décadas. Observa o sistema de investigação e prevenção de acidentes. A situação da União Europeia com o gás russo é um exemplo claro. Para que as sanções ao gás realmente prejudicassem a Rússia, a União Europeia deveria ter se juntado aos Estados Unidos e ao Reino Unido em uma proibição total. Em vez disso, levou vários anos para instituir uma proibição. E essa ainda é uma proibição que só entrará em vigor em alguns anos. A Ucrânia pode ser culpada por assumir o controle da situação do gás? As sanções falharam com o país, pelo menos quando se trata de gás. Mesmo assim, o futuro da Ucrânia no setor de gás é mais promissor. A União Europeia finalmente se organizou, mesmo que tenha sido tarde demais. Isso fará com que muitos gasodutos russos para a Europa fiquem inúteis, mas a Rússia ainda possui outros. O gasoduto Força da Sibéria conecta a Rússia diretamente à China, por exemplo. O gasoduto Centro da Ásia foi o plano B de Putin, diante da possível perda da União Europeia como cliente de gás russo. A Ucrânia acabou de fechar esse gasoduto e não há previsão de quando ele voltará a funcionar. Mesmo quando a Rússia conseguir fazê-lo funcionar novamente, a Ucrânia já provou que pode atingir o gasoduto. Mais ataques virão contra esses alvos vulneráveis. A Ucrânia pode até organizar ataques contra o gasoduto Força da Sibéria. A pressão que as sanções deveriam exercer sobre o gás russo finalmente será aplicada. É uma pena que a Ucrânia tenha tido que tomar a situação em suas próprias mãos para que isso acontecesse. Agora, o foco da Ucrânia na energia russa não termina com o gasoduto central Asia Center. Refinarias de petróleo são outro alvo importante, e a Ucrânia atingiu diretamente Saratov. Uma nuvem em forma de cogumelo apareceu na Rússia durante o incêndio de mais uma refinaria de petróleo. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre o impacto devastador que os ataques ucranianos estão causando na infraestrutura energética da Rússia.